Olá, meus amores. Hoje eu vou fazer a página 50 e 51 do livro A Conquista, do 5º ano de língua portuguesa, tá? Essa página aqui eu vou fazer porque tem muito comentário me pedindo para fazer essas páginas. Porém, essas duas páginas são respostas pessoais. Eles trazem informação do dicionário ilustrado, porque ele vem a ilustração, não só a palavra, mas como também a ilustração. Vem o significado da palavra e depois tem duas perguntinhas aí, ó. Aqui, nessa página e nessa página também. E essas perguntinhas aí são com respostas pessoais, tá? Então, eu não iria fazer essas duas páginas, não. Mas como estão me pedindo muito, eu vou dar uma ajudadinha para vocês, tá certo? Olha só, temos aqui dicionário ilustrado. Temos a palavra desabafar. E aqui temos a separação silábica dessa palavra. Desabafar. Então, essa palavra aqui, ela tem 4 sílabas. É uma palavra polissílaba, tá? E esse V aqui porque é de verbo. A classe gramatical dessa palavra desabafar é verbo, tá? Ela pode ser conjugada, ela indica ação. Primeiro significado para a palavra desabafar: tirar o que está causando abafamento. Descobrir: depois de cozer os legumes, tire a tampa da panela para desabafar. É um exemplo da palavra desabafar nesse sentido de tirar, descobrir aquilo que está abafado, tá certo? Segundo significado para a palavra desabafar: deixar entrar o ar fresco, arejar, refrescar, ufa. Abriram as janelas para desabafar a sala. Então, esse aqui é outro exemplo da palavra desabafar, no sentido de deixar entrar ar fresco, arejar, refrescar o ambiente, tá certo? E o terceiro significado para a palavra desabafar é dizer o que sente para se acalmar. Júlia desabafou com a mãe sobre suas preocupações e está mais aliviada. Essa palavra aqui, desabafou, nesse significado, é o que a gente usa mais, né? De dizer o que sente para se acalmar. Então, desabafou aquilo que estava dentro da gente, que precisava colocar para fora, sair do abafamento, tá certo? Então, tem aqui a janela aberta, ó, porque o ambiente estava fechado, estava abafado, então abriu a janela para entrar um ar fresco, tá? A outra palavra temos disposto. Disposto, temos aqui um monte de tijolos, né? Então, vamos ver aqui essa imagem, o que significa essa imagem aqui, com a palavra disposto, tá? A separação silábica: disposto, disposto. Disposto é um adjetivo, tá? Por isso que tem a letrinha aqui de adjetivo, tá certo? Disposto é o estado da pessoa. Como é que essa pessoa está? Tá certo? Primeiro significado para disposto. Se lembrando que disposto tem 3 sílabas e por isso classificamos por trissílaba, tá? Trissílabas são todas as palavras que têm 3 sílabas. Aí o primeiro significado para disposto: que tem ânimo para fazer algo. Exemplo: Elisa amanheceu tão alegre e disposta que foi correr no parque. Segunda palavrinha, significado para a palavra disposto: que foi arrumado, organizado de determinada forma. Os tijolos foram dispostos em pilha. Então, esses tijolos aqui foram organizados em pilhas, tá certo? Então, essa palavra disposto aqui é de forma de organizado, tá? Aquilo que foi organizado ou arrumado. Terceiro significado para a palavra disposto é que tem vontade de fazer alguma coisa. Decidido, inclinado, propenso. Exemplo: Eric está disposto a seguir a carreira médica, tá? Então, 3 significados para disposto: que tem ânimo, que foi arrumado ou que tem vontade de fazer alguma coisa, tá? Temos aqui a palavra expedição. Expedição é um substantivo feminino, tá? S é de substantivo e F é de feminino. Separação silábica de expedição: expedição. Expedição tem 4 sílabas, por isso ela é polissílaba, tá certo? Primeiro significado para expedição:
grupo de pessoas que vai explorar uma região, tá? Os pesquisadores saíram em expedição pela região próxima ao Rio Amazonas para analisar a vegetação da área. Então, essa expedição aqui é um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas saíram, que são esses pesquisadores, para explorar uma região, tá certo? Segundo, ato de expedir. A família já expediu os convites para o casamento. Então, expedir é entregar, levar, tá? Colocar para fora. Então, a família já entregou os convites para o casamento. A família já levou os convites para o casamento. Então, a expedição temos grupo de pessoas que vai explorar uma região ou ato de expedir, tá certo? Imagine que você pudesse escolher um local para fazer uma expedição. Um local para você ir com um grupo de pessoas, tá? Para analisar uma região, para explorar uma região. Que lugar você gostaria de ir? Por quê? Então, aqui uma resposta pessoal. Você vai dizer, eu gostaria de ir, por exemplo, ao Jardim Botânico. Por quê? Porque eu gostaria de explorar a diversidade de plantas que existem lá no local, tá? Ou então você poderia colocar, eu gostaria de explorar um museu. Então, fazer uma expedição no museu. Por quê? Porque eu gostaria de saber como era a vida de tal pintor que está lá exposto no museu, ou de tal historiador, alguma coisa desse tipo, tá? Então, isso aqui é uma resposta pessoal. Você poderia também dizer que gostaria de explorar, de fazer uma expedição na mata, numa mata atlântica, ou no Pantanal, algum lugar, tá? Por quê? Porque queria conhecer os animais daquela fauna, porque queria sentir mais a natureza, algo desse tipo. Explorar os recursos naturais, tá? Isso é uma resposta pessoal, tá certo? Eu gostaria, aí você vai responder, eu gostaria de fazer uma expedição em tal lugar. E por quê, tá certo? Tem que dizer o porquê você queria ir para esse local com um grupo de pessoas para fazer uma exploração, para explorar, tá certo? Na página 51 temos geração, tá? Tem aqui a divisão silábica, geração. Geração tem 3 sílabas, por isso é uma palavra trissílaba. E ela é um substantivo feminino, tá certo? Tem S de substantivo e F de feminino. Primeiro significado para a palavra geração. Ação de gerar, produção. Este ano, a geração de energia elétrica nas usinas será espetacular graças às chuvas, tá? Então, essa geração é a ação de gerar, de produzir, tá certo? Segundo significado, conjunto de pessoas que têm aproximadamente a mesma idade. Exemplo, a geração dos anos 1970 adorava discotecas, tá? Então, geração no sentido de gerar algo, tá? E segundo, conjunto de pessoas que têm aproximadamente a mesma idade. A gente costuma dizer, né? A mesma geração, tá? Aí o exemplo está aqui. Escreva dos maiores divertimentos da sua geração, tá? Nessa sua geração de hoje, do ano 2023, tá? Você costuma se divertir como? Escreva 2 dos maiores divertimentos. Nos anos 70, as pessoas adoravam ir para a discoteca. E vocês atualmente se divertem como? Aí você vai escrever 2 dos maiores divertimentos da sua geração. Poderia entrar aí videogame, poderia entrar também ir à praia, poderia entrar também visitar museus, obras de arte, poderia entrar também ir à praça pública para brincar, é divertimento. Poderia ser também jogos no celular ou jogos pedagógicos. Vocês vão ver o que 2 dos maiores divertimentos da nossa geração, tá? As pessoas hoje em dia se divertem como, tá? E você vai dar 2 exemplos. Temos aqui outra palavra, perdurar, divisão silábica. Separamos em perdurar. 3 sílabas, trissílaba, tá? E esse V aqui é de verbo. Essa palavra perdurar é um verbo, tá bom? O que significa? Aqui só tem um significado para essa
palavra, tá? Nesse dicionário ilustrado. Ter longa duração, durar muito, permanecer, subsistir. Conheci Mariana e quero que nossa amizade perdure a vida toda. Isso quer dizer que ela quer que a amizade dure muito, tá? Permaneça para a vida toda. Então, perdurar é ter longa duração, é durar muito, é permanecer, tá bom? Aí tem aqui a imagem, ó. Privacidade, a outra palavrinha, separação silábica, privacidade. Temos aqui 5 sílabas. Quando a palavrinha tem 4 ou mais de 4 sílabas, chamamos ela de polissílaba. Então, como aqui tem 5 sílabas, é uma palavra polissílaba, tá? Substantivo feminino. Olha aqui o S e o F. Se tivesse um S e um M, seria substantivo masculino. Mas como aqui é F, F é de feminino, tá? Aí, o que significa privacidade? A vida particular de uma pessoa ou de uma família. Intimidade. Exemplo. Sempre cercados por jornalistas e fotógrafos, os astros de cinema acabam perdendo a privacidade. Olha só, os paparazzis, né, que a gente chama. A pessoa é famosa, então quando ela sai à rua, ela não tem a privacidade que nós temos de ir para qualquer lugar sem ser fotografado, né? Elas não, as pessoas que são astros de TV, de cinema, quando elas saem às ruas, elas são fotografadas por paparazzis, né? Aqueles fotógrafos que vivem em busca de imagens, né, de pessoas públicas famosas. E a gente também tem privacidade na nossa casa, não é? A casa é nossa, ninguém entra na nossa casa sem ser convidado, tá? E sem ser permitido. Então, temos a nossa privacidade na nossa casa. Então, a vida particular de uma pessoa, de uma família, é privacidade. Intimidade, privacidade, tá certo? Pronto, meus amores. Espero que eu tenha ajudado vocês nessas 2 páginas, tá? Fiquem com Deus, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, tá certo? Beijos.